Fala galera, beleza? Continuando aí, vamos ver mais uma das consequências do Teorema de Pascal, ok? A gente vai falar agora sobre a prensa hidráulica, né? Na prensa hidráulica você vai ter dois pistões, né, conectados por tubos, com dentro deles, né, um fluido, geralmente é um líquido, né? E aí, o que vai acontecer? Esses pistões eles têm um tamanho diferente. Se você aplica uma força em um dos lados, em um dos pistões, né? Por exemplo, aqui nessa área menorzinha, você vai estar gerando uma pressão aqui nesse fluido, nessa parte do fluido, né? Aqui, ó, vai ter gerado uma pressão aqui. Só que você sabe pelo Teorema de Pascal que se existe uma pressão, um incremento de pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio, né, ele vai ser transmitido integralmente para todos os outros pontos desse mesmo fluido. Então, olha só, o fluido que está aqui, né, ele é o mesmo que está aqui. Então, se esse ponto aqui ele está tendo um incremento de pressão, esse aqui também vai ter com a mesma intensidade, não é? Então, se eu faço uma força aqui nesse êmbolo aqui, nesse pistão, né, uma força F nessa área 1, né, vamos chamar aqui de F1, né, vai gerar aqui uma pressão, né? Então, olha só, se eu empurro esse fluido para baixo, aqui ele tende a ir para cima, correto? Tradicionalmente é isso que vai acontecer. Então, vai gerar uma força aqui, ó, nessa parte, uma força para cima. Eu vou chamar de F2. Elas vão ser iguais? Não necessariamente, né? Por quê? Porque o que vai ser igual é a pressão. Eu posso falar que a pressão em 1 tem que ser igual à pressão em 2. Né? E o que é a pressão? A pressão, né? Eu vou colocar aqui o módulo, tá? Vai ser a força dividido pela área. Então, olha só, a força 1 dividido pela área 1 é igual à força 2 dividido pela área 2. Tudo bem? E aí você vai ter, né, essa relação. Eu posso passar, por exemplo, a força 2 para cá e a área 1 para lá. Né? Então vai ficar assim, ó, força 1 dividido pela força 2 igual a área 1 dividido pela área 2. Né? Isso daqui vai nos dar a vantagem mecânica. Né? Você vai ver quantas vezes a força 1 vai ser maior ou menor do que a força 2. Tudo bem? Bom, vamos lá. Exemplo, vamos aplicar isso aqui, ó. Determine o módulo da força 2 para manter a prensa em equilíbrio. Então tem aqui, ó, força 1 vale 1000 newtons atuando numa área 1. Força 2, não sei quanto vale, ela está atuando numa área 2, que é 4 vezes maior do que a área 1. Né? Numa prensa, para manter o equilíbrio, a pressão tem que ser igual. Então vou falar o seguinte, olha, a força 1, que vale 1000, dividido pela área 1, é igual à força 2, né, o módulo dela, dividido pela área 2, que no caso é 4, área 1. Vou cortar aqui a área 1, né, e vou passar esse 4 para o outro lado, multiplicando. Então, ó, 4 vezes 1000 igual a força 2. Então, vai dar quanto aqui? Ó, 4.000 newtons. Olha a vantagem que você tem. Você consegue manter 4.000 newtons em equilíbrio, nesse caso aqui, com apenas 1000. Tá vendo? Então você tem uma vantagem de 4 vezes, né? Uma força que você faz aqui provoca um efeito aqui 4 vezes maior. Entende? Essa que é a vantagem da prensa hidráulica, ok? Então, né? Qual seria a vantagem mecânica que a gente tem aqui? Seria 4.000 dividido por 1000, que vai dar 4. Né? Então a vantagem mecânica é de 4 vezes maior, ok? Bom, e aí você repara que se a área ficou 4 vezes maior, né, a força tem que ficar 4 vezes maior, tudo bem? Se essa área fosse 10 vezes maior, a força seria o quê? 10 vezes maior. Então a vantagem mecânica ela vai aumentar conforme a diferença das áreas aumenta, né? Então se você tem no pistão maior uma área cada vez maior, a vantagem tende a aumentar muito mais. Só que isso tem um limite prático, né? Porque se você colocar um lado muito grandão, né, a pressão que você vai ter nos corredores, né, vai ser muito grande, pode estourar esses canos. Então tem um limite prático aí na realidade, né? Mas a tendência é essa, quanto maior, né, o tamanho que você tem de um lado e menor do outro, você vai ter uma vantagem
cada vez maior. Sempre vai ser mais fácil empurrar o pistão menor, tudo bem? Bom, exemplo 2. Determine o valor de M para manter a prensa em equilíbrio e a vantagem mecânica dessa prensa. Quero saber o valor de M e a vantagem mecânica. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho uma força de 10 newtons atuando num pistão de raio 2 metros. Né? Então, ó, é um pistão circular, né? O raio 2 metros. Aqui eu vou ter um bloco de massa M, né, do outro lado do pistão em equilíbrio, né? E o raio que você tem aqui é de 6 metros, né? Então, olha só, o que eu vou ter? Nessa parte aqui, você vai ter o peso do bloco empurrando ele para baixo, vou desenhar aqui do lado, ó. O peso do bloco empurrando ele para baixo, o chão do pistão aqui vai empurrar ele para cima, né? A reação normal. E vai ter, né, a reação aqui, empurrando ele para baixo. Então, a força que vai estar atuando nesse pistão é normal, que numa situação de equilíbrio vai ser igual ao peso, ok? Então, do lado esquerdo, você vai ter a força de 10, né, numa área. Qual é a área que a gente tem de uma circunferência? É πr ao quadrado, né? Então, ó, 10 sobre π vezes 2 ao quadrado. Já do outro lado, vai ter a força, né, que vai ser equivalente a normal, que vai ser equivalente ao peso, dividido por πr ao quadrado, né? Já dá para cortar aqui o π, né? E vamos terminar a conta, ó. 10 dividido por 4 igual a f dividido por 36, né? Passa para o outro lado, 10 vezes 36 dividido por 4 igual a f, né? Então, a gente pode simplificar aqui, né? Vamos lá, eu posso cortar esse 4 com esse 10 aqui, vai dar 5 em cima, 2 embaixo aqui. Vou cortar esse 2 com esse 36, vai dar 18, né? Então, ó, 5 vezes 18 vai dar quanto? Se fosse 10, 180, 5 é metade. Então, ó, 90 newtons. Tudo bem? E aí você repara o seguinte, olha só. O raio aumentou 3 vezes. Mas a força não aumentou 3 vezes, ela aumentou 9, não é? Por quê? Porque ela aumenta com o quadrado da diferença que você vai ter dos raios, né? A área, quando ela multiplica por 4, a força multiplica por 4. Mas quando o raio multiplica 3 vezes, né, a força vai ser 9 vezes maior. Porque, né, quando eu falo em raio, né, eu estou falando que é circunferência, né, que o pistão vai ser circular. Então, a área ela é πr ao quadrado, o raio vai estar ao quadrado. Toma cuidado com isso, tá? Então, qual vai ser a vantagem mecânica que a gente tem aqui? Pega a força maior, 90, divide pela força menor, 10. A vantagem mecânica vai ser 9, ok? Então, vamos lá. Qual é o valor de M? A força vale 90, não é? O peso, então, vai ter que ser 90. Então, olha só. 90 igual a massa M vezes a gravidade, vamos botar 10. Então, ó, a massa tem que ser de 9 kg, né? E a vantagem mecânica vai ser 9. É um número, tá? É só uma razão mesmo que a gente vai ter aqui, ok?